Meu ex-marido me deixou por sua namorada, e agora estou noiva do ex-marido dela, com quem estive namorando secretamente por 4 anos. Agora minha família me rejeita e meus filhos se recusam a me ver. Eu, uma mulher de 49 anos, e meu ex-marido, um homem de 50 anos que chamaremos de Kevin, nos divorciamos. O estupim para o divórcio foi quando cheguei em casa com um presente de aniversário para ele, e ele me acusou de tê-lo conseguido de alguém com quem estaria dormindo e jogou fora sem nem abrir. O presente era um relógio Rolex que ele havia visto várias vezes e expressado que gostava. Após esse incidente conversei com um advogado de divórcio e dentro de um mês nós entramos com o pedido de divórcio e ele se mudou. Meu advogado queria saber para onde ele tinha se mudado pois Kevin não queria informar seu novo endereço. Descobriu-se que ele tinha ido morar com sua nova namorada, uma mulher de 50 anos que chamaremos de Jenny. Eu conhecia Jenny porque nossos filhos mais velhos estudavam na mesma sala desde a pré-escola. Também sabia que Jenny e seu marido, um homem de 52 anos que chamaremos de Terry, haviam se divorciado pouco antes de nós. Levou um pouco mais de um ano para finalizar o divórcio já que Kevin não concordava com os termos. Poucas semanas após o divórcio, Kevin e Jenny tornaram pública sua relação durante uma viagem de luxo à praia. Terry me enviou uma solicitação de amizade que aceitei rapidamente. Admito que naquele momento estava sendo superficial pois ele era indiscutivelmente atraente, 1,90 metros de altura, bronzeado por trabalhar ao ar livre em sua fazenda e em boa forma física. Ele me mandou uma mensagem logo depois perguntando se eu tinha visto a postagem sobre Kevin e Jenny, e rapidamente a conversa evoluiu para fazermos planos de sair para jantar e tomar uns drinks. Como era o primeiro fim de semana de Kevin com as crianças, Terry e eu saímos. Pode parecer piegas, mas naquele momento eu soube que isso poderia se tornar algo especial. Conversar com ele era natural e eu não precisava andar na ponta dos pés ou evitar certos assuntos. Ele foi a primeira pessoa que realmente me olhou enquanto eu falava, e nós concordávamos em quase tudo. O convidei para ir à minha casa depois de sairmos, tomamos mais alguns drinks e assistimos a um filme romântico meloso, nos divertindo ao fazer graça de quão irrealista era. Acabamos terminando uma garrafa e meia de vinho, então o convidei para passar a noite. Ele ofereceu para dormir no sofá, mas eu disse que ele poderia dormir na cama já que eu ainda não estava dormindo bem por não estar acostumada a dormir sozinha. Na manhã seguinte fiz o café da manhã para ele e concordamos que deveríamos repetir isso pois foi ótimo. Enquanto comíamos, Kevin me mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho para deixar as crianças. Terry se vestiu às pressas e saiu, e me senti terrível por fazê-lo sair assim. E claro, a primeira coisa que Kevin perguntou foi se eu tinha visto a caminhonete de Terry descendo a nossa rua. Disse a ele que não, e então ele deixou as crianças e foi embora. Isso foi há 4 anos, e pouco depois, Terry me confessou que queria um relacionamento sério comigo, ao que eu respondi que sim. Mantivemos isso em privado todo esse tempo porque realmente não era da conta de ninguém desde que estivéssemos felizes juntos. Acabamos de comemorar nosso 4º aniversário, e a partir de novembro Terry começou a insinuar que queria me pedir em casamento e queria que eu me mudasse para sua fazenda em outra cidade já que ele morava a 1h30 de distância. Nosso aniversário foi em 1º de dezembro e ele planejou um jantar surpresa com todos os nossos amigos para me pedir em casamento. Não pude acreditar que ele fez tudo isso por mim. Todos os nossos amigos foram incrivelmente solidários e concordaram que parecíamos felizes juntos e merecíamos ser felizes um com o outro. No dia seguinte fiz uma postagem anunciando que estávamos noivos. Esta foi a primeira postagem sobre Terry e eu na página um do outro. Logo após a postagem começamos a receber ligações, mensagens de texto e mensagens no Facebook da família de Jenny, da família de Kevin. E Jenny enviou uma longa mensagem para Terry dizendo que não acreditava que faríamos isso sem consultá-los primeiro e como era insensível ficarmos noivos sabendo que ela e Kevin estavam dando um tempo por causa de brigas. Ele ignorou todas as mensagens dela até que ambos recebemos mensagens da minha família nos chamando de pessoas horríveis por nos noivarmos apesar de Jenny e Kevin, e dizendo que não queriam mais ver meus filhos e que não iriam ao casamento. Terry começou a me ajudar a vender minha casa já que ele também trabalha em uma imobiliária, e nós empacotamos todas as minhas coisas, vendemos todos os móveis e me mudei para a casa de Terry. Deixei meu emprego e consegui um trabalho na empresa dele como secretária. Ele tem 2 filhos que me tratam muito bem, eles não me chamam de mãe, e eu também não espero que o façam, mas eles dizem às pessoas que sou a madrasta deles e me surpreenderam com uma camiseta de mãe de jogadores de basquete com os nomes e números deles para o Natal. Não consegui parar de chorar ao ver isso porque foi muito significativo para mim ver como eles me consideravam sua madrasta. Kevin ficou com as crianças no Natal e era para começarmos a divisão normal da guarda em janeiro. Desde o início do ano as crianças disseram que não querem me ver, e Kevin disse que está conversando com um advogado para mudar nosso cronograma de custódia e que quer a guarda total. Finalmente estou feliz com alguém que me ama, planejando um casamento muito pequeno, apenas com amigos e família que apoiaram nosso relacionamento, e tenho 2 novos enteados que me amam, mas me sinto tão vazia sem meus filhos. Eles nem sequer falam comigo ao telefone e se recusam a me ver, então, eu sou a errada por ter ficado noiva do Terry? Para esclarecer, meus filhos sempre conheceram o Terry e foram apresentados a ele depois de 1 ano e meio que estávamos namorando. Eles nunca tiveram problema com o nosso relacionamento e sabiam do noivado pois o Terry os levou para escolher o anel. Não é como se ele fosse um total estranho para eles já que estiveram com ele várias vezes e foram à casa dele. Espero que isso possa esclarecer algumas confusões e planejo elaborar mais quando tiver uma atualização. Mini atualização. Consegui falar com meu terapeuta de costumes sobre uma sessão na próxima semana para ajudar as crianças a conversar e talvez ajudá-las a entender a verdade. Será na próxima sexta-feira quando eu normalmente as buscaria, então espero que corra bem. Resumindo, finalmente tornei público que fiquei noiva do ex-marido da nova namorada do meu ex-marido, e minha família começou
começou a me ressentir. Nossos filhos não querem me ver e meu ex-marido quer a guarda total. Não há um consenso geral, mas baseado nos comentários, a opinião é que não sou a errada. Nos comentários onde respondi, um usuário disse que não sou a errada e perguntou se meus filhos estão bem e o que fiz de errado. Seu pai tem o direito de ter um novo relacionamento, mas eu não? Eles estão bem pelo que vi. Os filhos do Terry e da Jenny tentaram ser amigos deles, mas meus filhos não falam com eles. Não vou fingir que não fiz nada de errado, mas sinto que quando começaram a me ignorar comecei a ir mais aos eventos esportivos dos filhos do Terry. Eu comparecia aos jogos dos meus filhos, mas eles nem me reconheciam antes ou depois. Me senti inútil, então nem fui ao último jogo, mas ainda assim deixei presentes de Natal. Ofereci levá-los para jantar no Natal sem o Terry ou seus filhos apenas para passarmos tempo juntos. Perguntaram a idade dos meus filhos, questionando que o pai deles, meu ex, estava colocando na cabeça deles enquanto tenta obter a guarda total. Sugeriram que eu deveria acusá-lo de alienação parental. Bem, tenho filhos de 17, 15 e 10 anos. Estamos namorando há 4 anos, e meus filhos sabiam disso. Fiquei noiva sem introduzir o namorado aos filhos? Eles já conheciam o Terry, ele tem filhos da mesma idade que praticam os mesmos esportes, e eu disse a eles que estava namorando alguém depois de 1 ano e meio. Ainda não tinha certeza de como eles reagiriam, mas pareciam bem com isso, e eu os apresentei ao Terry logo depois. Como ele não morava perto, tentava vir nos fins de semana, mas geralmente era apenas algumas vezes por mês. Como eu disse, eles iam jantar conosco e estiveram na casa conosco juntos. Para ser honesta, eles realmente não pareciam se importar. Não entendo por que eles têm um problema com isso agora e não antes, quando todos sabiam sobre o Terry. Também acredito que meu ex esteja contando mentiras para eles. Acho que eu deveria consultar um advogado. Atualização em 18 de fevereiro de 2024. Não tenho certeza de quanto essa atualização é relevante, mas aqui vamos nós. Tenho certeza de que ele e Jenny tiveram um caso quando ainda estávamos casados e realmente não me importo em saber. Não permito que eles desperdicem minha energia me preocupando com o que fizeram ou fazem. Talvez eu pudesse ter formulado melhor o final da minha postagem. Terry não é um estranho que peguei na rua e fiquei noiva. Meus filhos sempre conheceram Terry, já que seus filhos têm a mesma idade e praticam os mesmos esportes. Eu disse a eles que estava namorando alguém depois de 1 ano e meio e os apresentei a ele logo depois. Eles foram jantar conosco. Estiveram comigo quando Terry veio nos visitar e estiveram na casa dele onde ele mora. Ele é um homem muito ocupado e trabalhador, então não conseguíamos passar muito tempo juntos onde eu morava ou com meus filhos. Eu costumava passar tempo na casa dele, mas nunca esquiava tempo com meus filhos para vê-lo. Terry é agricultor, corretor de imóveis, dono do próprio negócio e bombeiro voluntário, então foi por isso que decidi me mudar para lá em vez do contrário. Ele tem raízes na área dele enquanto eu estava livre para me mudar. Eu contei aos meus filhos antes da mudança e do noivado que gostaria de me mudar para lá um dia. Eles me disseram que realmente não estariam interessados em se mudar pois gostam da escola que frequentam e não queriam mudar. Estava tudo bem para mim, e disse a eles que se eu me mudasse ainda gostaria que ficassem comigo, mesmo que fosse por um fim de semana ou quando estivessem de folga. Terry também levou meus 3 filhos e os dele para escolher meu anel, então não foi um choque para nenhum deles. Terry perguntou a cada um dos meus 3 filhos individualmente se eles estavam bem com isso antes mesmo de propor. Também me perguntaram se poderiam ir à casa dele, e sim, poderiam. Terry tem uma casa de fazenda muito agradável com 5 quartos completos e 3 quartos vazios no porão que podem ser quartos. Eles já ficaram lá antes do noivado e não tiveram problemas. Terry também tem um cômodo que ele chama de escritório, que ele ofereceu para limpar para fazer um quarto no andar de cima para que uma criança não precisasse dormir lá embaixo se todas as 5 estivessem na casa dele para que pudessem ter seus próprios quartos com privacidade. Eu não queria agir como se estivesse escondendo meu relacionamento com Terry, mas queríamos levar as coisas devagar e não ter pressa. Por isso não postamos nas redes sociais ou contamos para nossos ex, obviamente os amigos sabiam. Você só pode contar às pessoas próximas por tanto tempo antes que descubram, mas contamos apenas para amigos muito próximos que não fofocariam e contariam para todos. Por fim, a última pergunta foi sobre o emprego. Sim, fui de diretora de departamento para secretária ganhando um pouco menos do que ganhava como diretora. Vocês ficariam muito surpresos com o que as secretárias de empresas locais de cidades pequenas ganham. Sou secretária contábil da empresa de corretagem de imóveis, além do negócio de Terry e de sua fazenda. Vou trabalhar às 2h30 da manhã com ele e não saio até ele sair, por volta das 21 horas, e ainda tenho tarefas na fazenda depois. Para todos que degradaram minha carreira, estou trabalhando muito duro. Agora sobre a atualização após aquela postagem e os conselhos. Liguei para meu advogado, que concordou que ele não pode impedir que as crianças me vejam e que definitivamente estava fazendo algo para fazê-los se virarem assim. Ele disse que poderíamos ir para o tribunal, mas eu disse a ele que queria tentar resolver isso sem ir para o tribunal primeiro. Não me envergonho disso e admito. Eu vejo uma terapeuta pela minha própria saúde. Falei com ela sobre marcar uma sessão apenas com meus filhos e ela concordou. Depois disso liguei para o Kevin para dizer que queria conversar apenas com os meninos e que ele poderia trazê-los, mas não poderia participar. A terapeuta finalmente conseguiu fazer
fazê-lo se abrir. Vocês detetives estavam corretos. Ele mudou a história para dizer que o Terry e eu tivemos um caso por anos antes de nos divorciarmos e até tentou dizer ao mais novo que o Terry poderia ser seu pai porque eu estava traindo. O que não é verdade, pois nunca traiu o Kevin todo o nosso relacionamento. Consegui contar a verdade completa para as crianças e senti como se um peso de 50 libras fosse tirado do meu peito depois. Nunca estive mais feliz em abraçar os três. Me certifiquei de expressar o quanto sentimos falta deles e de como estamos felizes em tê-los em casa. E completamente inesperado foi que todos os três deram um abraço no Terry em seguida. O Terry não é do tipo que chora muito ou chora facilmente, mas no momento em que eles o abraçaram vi seus olhos se encherem de lágrimas e soube que estava tomando a decisão certa em escolher alguém que ama esses meninos tanto quanto eu. Eles passaram o fim de semana conosco e consegui contar a história completa para os dois mais velhos sobre o Kevin e a Jenny, como o casamento desmoronou e mais uma vez os convidei para morar conosco. Ambos disseram que na verdade queriam, mas como o Kevin os havia alimentado com mentiras, eles não queriam estar perto de nós. Eles terminam a escola em maio e estão planejando se mudar conosco para o verão. Espero que seja uma boa oportunidade para eles se aproximarem dos filhos do Terry e de seus amigos. Não vou pressioná-los a se mudarem para cá pois é uma escolha deles. Mas no fundo realmente espero que o façam. Acho que ir para uma escola menor e viver em uma cidade menor será melhor para eles do que viver na cidade. Contei uma versão mais suavizada dos eventos para o mais novo. Garanti a ele que o Kevin é seu verdadeiro pai e que o que ele disse sobre o Terry não era verdade. Ele pareceu entender isso. Por enquanto o Kevin concorda com os meninos se mudando para cá para o verão. Todos os três o pediram em vez de mim. E acho que isso ajudou muito, mostrando a ele que foi uma decisão deles, não minha. Dizer que estou animado é um eufemismo. Estou nas nuvens com o quanto isso está dando certo. Falei com meu advogado e ele disse que os dois mais velhos podem decidir para onde vão, enquanto o Kevin e eu teríamos que chegar a um acordo para o nosso mais novo. Eu não quero a guarda total pois acho que as crianças precisam do pai na vida delas, mas meu advogado está me incentivando a lutar pela guarda total. Com o início dos esportes de viagem, Kevin e eu conseguimos concordar com um acordo temporário em que eu pegaria as crianças nos fins de semana em que tivessem jogo. Eu as pegaria na sexta-feira, iria ao jogo no sábado e as traria para casa no domingo. Estamos conversando com advogados sobre um acordo permanente. Eles conseguiram concordar que os dois mais velhos teriam uma palavra a dizer, contanto que não perdessem nada importante como a escola. Algumas coisas que o Kevin disse às crianças é que o Terry ainda é dependente de substâncias. Para resumir, cerca de 2 anos atrás o Terry estava com problemas no pescoço e foi ao quiroprático pela primeira vez na vida. Esse quiroprático quebrou o pescoço dele em 4 lugares, C4 a C7, resultando em 2 cirurgias e uma dependência de analgésicos. Ele os tomou por 1 ano e levou mais 6 meses para se livrar deles, mas está limpo desde então, de qualquer analgésico prescrito. Disseram que o Terry e eu queríamos afastá-los e nunca deixá-los ver sua outra família. Tentaram me acusar de ser viciada. Eu até me sinto mais doente e enjoada ao tomar analgésicos, então me recusei a tomar qualquer um, mesmo depois de uma mastectomia e cirurgia de reconstrução. Também descobri que a Jenny chamava de meus meninos e queria que adotassem o sobrenome dela, que ainda é o do Terry, porque ela se recusou a mudá-lo após o divórcio. Ainda há muitas coisas que não sabemos e esperamos um dia descobrir.